Paulinho Berea. A verdadeira festa de Páscoa. Acho que esta cesta vai ser pequena para eu comprar os ovos de Páscoa. Ah não, Paulinho. Por favor. Você não vai achar defeito na Páscoa também. Por acaso comer chocolate é heresia? Ok, Dogol. Quanto custa uma barra com 300 gramas de chocolate ao leite? Uma barra de chocolate ao leite com 300 gramas custa hoje, em média, R$ 13,99 a unidade. Faz as contas para mim, Júlia. Se eu comprar 10 barras de chocolate, ao custo de R$ 3,99 cada barra com 300 gramas cada, quanto eu vou pagar? E quanto de chocolate eu terei comprado? 10 barras de chocolate, com 300 gramas cada, vai dar 3 quilos de chocolate. O valor total seria de R$ 39,90. Vamos arredondar. Este ovo que você cresceu os olhos nele custa R$ 100. Ele é bem grande, mas a etiqueta diz que tem 350 gramas de chocolate. Quer dizer que, com o valor que eu pago por 350 gramas de chocolate em forma de ovo, eu posso comprar 7,5 kg de chocolate? Exatamente, Júlia. Ovos de chocolate nada tem a ver com Páscoa. Este é um costume dos povos pagãos que se tornou mais um meio de ganhar dinheiro usando a religião. Mas por que misturaram ovos de chocolate com a Páscoa da Ressurreição? Não existe Páscoa da Ressurreição na Bíblia. Só existe a Páscoa que celebra a morte do Cordeiro. A Páscoa da Ressurreição é a Páscoa pagã que povos antigos celebravam a colheita da primavera. Nesta ocasião eles pintavam ovos e escondiam para as crianças acharem e comiam muitos doces. O verdadeiro símbolo da Páscoa é a morte do Cordeiro inocente para pagar pelos pecados dos homens. Veja, um cordeiro de 1 ano no 10º dia do mês é escolhido e separado no curral em cada casa. A criança está brincando com o animal, a família alimenta o animalzinho, se apega a ele. Depois de 4 dias, esse animal será sacrificado para perdão de pecados. Isto é muito dolorido. Depois de se apegarem ao animal, precisar sacrificá-lo. Era para ser um aprendizado, para que antes de pecar, lembrasse que o pecado exigiria sacrifício. Quando Yeshua veio, os sacerdotes tinham tirado essa consciência do povo. No pátio do templo eles vendiam animais para serem sacrificados. O propósito havia sido banalizado pelos sacerdotes. Foi por isso que o Senhor Yeshua expulsou os cambistas no templo? Provavelmente. As pessoas não refletiam mais sobre o pecado, pois compravam um animal sem nenhum apego, não havia arrependimento, e o sacrifício de animais só era aproveitado para o enriquecimento dos sacerdotes. Qual o significado disto hoje? Hoje significa que precisamos nos arrepender de nossos pecados, sabendo que o Cordeiro que derramou seu sangue foi Yeshua, o Filho de Deus. O que são essas inscrições na porta da casa dos filhos de Israel? Os filhos de Israel passaram 430 anos no Egito. Eles assimilaram seus usos e costumes aos dos egípcios. Assim como as pessoas hoje celebram Natal, que é uma festa pagã, que na antiguidade era chamada Saturnália, assim também os filhos de Israel se acostumaram com os cultos egípcios. Era costume escrever as bênçãos dos deuses egípcios nas portas das casas, e o povo de Israel também tinha este costume. Deus criou Adão e Eva, colocou-os no jardim do Éden com tudo pronto. Eles viviam uma vida sem dor, sem problemas, não conheciam mal. Um dia a serpente testou o casal, criou em Eva a expectativa de que Eva poderia ser igual a Deus. Igual a Deus? Então a serpente usou o plano do dragão para seduzir Eva?
Ele queria ser semelhante a Deus, foi expulso do céu, e depois colocou isso na cabeça de Eva, que foi expulsa do paraíso. Exatamente, Júlia. Adão e Eva só conheciam o bem, e ansiaram por conhecer o mal. Agora Deus forma um povo para ele, e este povo só conhece o mal, a escravidão, o sofrimento, um povo que anseia por conhecer o bem. Mas não entendi uma coisa: o povo escravo no Egito, apesar de estar sofrendo, no seu dia a dia praticava muitas coisas do paganismo, como as escritas em suas portas, por exemplo. Se não havia graça no Antigo Testamento, como foram libertos? A graça de Deus sempre existiu, principalmente na antiga aliança. Porém, a justificação era por meio de sacrifício. A festa de Páscoa é a celebração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No passado era sacrificado um cordeiro. Hoje, celebramos a morte de Yeshua, que é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. 3 dias depois da sua morte, Yeshua ressuscitou dentre os mortos. Mas isto não faz da Páscoa uma festa da ressurreição. Após a Páscoa, no dia seguinte começa a contagem do Homer, 50 dias em que os sacerdotes apresentam um feixe de frutos novos a Deus. O primeiro feixe representa a ressurreição de Cristo. Conta-se 50 dias até acontecer a festa de Pentecostes. Pentecostes é a festa que celebra a entrega da Torá na Antiga Aliança, e a Torá sendo escrita nos corações na Nova Aliança. Está acabando o dia 14 de Nissan. Os filhos de Israel vão celebrar a primeira Páscoa, e o pecado que está escrito nas portas de suas casas serão apagados com o sangue do Cordeiro. Veja, as marcas da idolatria estão sendo apagadas com o sangue do Cordeiro. Exatamente, Júlia. É isto que tem que acontecer hoje. Todos nós devemos reconhecer que temos marcas da idolatria, seja festas pagãs tão costumeiras em nossa sociedade, seja marcas do pecado. É necessário que as portas de nosso coração sejam purificadas com o sangue de Yeshua, que é o Cordeiro que morreu para perdão de nossos pecados. Anoiteceu. Agora eles celebram a festa de Páscoa, com pães ázimos, pois a saída deles da terra do Egito será apressada. Por isso na Páscoa se come pães sem fermento e ervas amargas. Porque o pão sem fermento representa Yeshua sem pecado, e as ervas amargas é para lembrar da vida amarga que eles viveram no tempo de escravidão no Egito. Depois de terem apagado as marcas da idolatria e de celebrarem Páscoa, Moisés, sob as ordens de Deus, abriu o Mar Vermelho para o povo de Deus passar a pés secos. O povo passou de escravo a povo livre. Então, coelho da Páscoa, Páscoa da ressurreição, tudo isso não está na Bíblia. Não, tudo isso são heresias, cultos a deuses estranhos. Seria possível a serpente continuar enganando as pessoas, dizendo que se elas abandonarem os mandamentos, elas se tornariam como Deus? Isto já aconteceu, Júlia. A Bíblia diz que a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Ou seja, Deus, que criou tudo, inclusive o ser humano, ele disse: lembra-te do sábado para o santificar. E Yeshua disse: aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Deus criou as festas registradas em Levítico 23. Mas alguém agiu como se fosse Deus. Trocou o sábado pelo domingo, trocou as festas bíblicas pelas festas pagãs e tirou as pessoas dos mandamentos. Hoje, sabemos quem é nosso Deus quando observamos a quem obedecemos. Hag Pessameia. Feliz festa de Páscoa! Paulinho Bereia.